Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou Daniele Roseno, advogada, imigrante e youtuber sem carisma. O vídeo de hoje vai ser dedicado a um assunto que eu comentei nas minhas redes sociais, também relacionado a essa situação do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é um assunto que eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, porque quando você não entende o conhecimento técnico, e eu não tô nem falando isso pra quem tá lá no meio da tragédia agora, tá, gente? As pessoas não têm tempo nem cabeça pra pensar nisso agora. Mas você que tá assistindo esse vídeo, às vezes você tem um familiar, você tem um amigo, uma família, um familiar de um amigo seu, um conhecido da sua família que tá nessa situação. Essa pessoa, obviamente, não tá aqui no YouTube assistindo o vídeo, né? Mas você está. E às vezes você, tendo acesso a esse tipo de informação, você pode levar essa informação para essas pessoas também. E hoje o que a gente vai conversar é sobre o seguro, né? O seguro que vem embutido nos contratos de financiamento imobiliário. Então, não sei se vocês sabem, aqui no Canadá isso também existe, né? Quando a gente compra um imóvel aqui e a gente dá só 5% de entrada, a gente é obrigado a pagar um seguro que vai garantir o pagamento desse imóvel caso algo grave aconteça com a gente, né? Caso a gente perca esse imóvel, caso tenha um incêndio, caso a gente morra no meio do contrato. Então, quando você financia um imóvel aqui, dando o mínimo de entrada, você é obrigado a pagar esse seguro. Esse seguro vem embutido no valor do seu financiamento. No Brasil, a gente tem um produto muito parecido, que é esse seguro chamado DIF. O DIF, pessoal, ele é um seguro para danos no imóvel. Danos físicos ao imóvel, DFI, danos físicos ao imóvel. Então, dentro do valor do seu financiamento imobiliário, muito provavelmente você vai ter lá uma cláusula, né, estabelecendo o DIF. Geralmente eles têm o MIP e o DIF. MIP é seguro de morte e invalidez permanente. O DIF, que é o DIF, é o seguro de danos físicos ao imóvel. Esse seguro é o seguro que vai ou quitar esse imóvel, caso você tenha uma perda total desse imóvel, ou ele pode, inclusive, reparar os danos, caso você tenha sofrido, né, algum dano oriundo de enchente, de incêndios, enfim. Então, o DIF, ele já está embutido nesse contrato de financiamento, e muitas pessoas não têm noção disso. Então, uma das coisas que eu fiz quando eu vi a notícia da tragédia foi me disponibilizar como advogada a auxiliar gratuitamente as pessoas que tenham contratos de financiamento imobiliário com o DIF incluído e que tenham alguma dificuldade de obter o reembolso desses seguros com as seguradoras, com os bancos, né? Então eu me dispus, me propus a atender essas pessoas gratuitamente, é o que eu posso fazer dentro das minhas limitações, né? Infelizmente eu não estou fisicamente lá, não posso estar lá junto, ajudando, né, os voluntários, como os outros voluntários ajudando, mas daqui, à distância, o que eu posso fazer é contribuir com o meu conhecimento jurídico, e foi isso que eu me disponibilizei a fazer. Falei, poxa, é uma coisa que eu consigo fazer, tenho experiência em processos de indenização, tenho experiência em processos de direito civil, essa é a minha área, eu acho que eu já falei isso pra vocês aqui, eu trabalho dentro do direito civil como um todo, isso inclui contratos, direito imobiliário, né, toda a parte de indenizações, direito civil como um todo, direito privado, né, aquilo que tem a ver com as relações humanas, né, toda a parte de direito de família, direito empresarial e até o direito internacional também dentro do universo do direito privado. Então, isso é o que eu sei fazer, é com isso que eu poderia colaborar. E aí eu fui lá e me dispus, né, a isso e tudo mais, deixei o meu contato, falei, pessoal, se vocês conhecerem pessoas nessa situação, entrem em contato comigo. Porém, os dias foram passando e eu fui acompanhando um pouco mais, né, de tudo que estava acontecendo, fui vendo nas redes sociais as pessoas comentando tudo aquilo, e me veio a informação, uma informação que faz muito sentido, mas que na hora do furdunço a gente não pensa, né? E é a questão, gente, que as casas que foram levadas, né, as casas que estavam ali nas encostas dos rios, que estavam nas ribanceiras, nas encostas, né, na serra, casas muitas vezes construídas nos barrancos, né, na grande maioria das vezes, são construções irregulares. E quando essa chave virou, eu falei, cara, não adianta falar de DIF, não adianta de falar de seguradora, não adianta falar em contrato de financiamento imobiliário, porque a gente tá falando de pessoas
que muito provavelmente residiam em áreas proibidas, residiam em áreas com construções irregulares, ou seja, muito provavelmente essas pessoas não têm contrato de financiamento dessas casas. Elas provavelmente compraram essas terras, esses imóveis, por contrato de gaveta. E cara, na hora que isso aconteceu, assim, que essa chave virou, eu falei, caramba, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo, eu preciso falar sobre isso. Eu tô num momento bem confuso aqui da minha vida pessoal, né? Tanto que eu fiquei aqui 2 semanas sem trazer vídeo pra vocês. Vocês sabem que a gente tá se planejando pra mudar pros Estados Unidos. Nessas últimas semanas, muita coisa aconteceu nesse sentido. Depois eu vou gravar um outro vídeo pra vocês. Mas na hora que caiu essa ficha pra mim, eu falei, gente, que inocência da minha parte querer me dispor a ajudar nesse sentido, porque não tem como você ajudar. Claro que os imóveis comerciais, os imóveis, né, os prédios, as casas que estavam em bairros um pouco melhores, muito provavelmente eles têm contrato de financiamento, muito provavelmente vai auxiliá-los, vai ser possível auxiliá-los nesse sentido. Mas as pessoas que a gente assistiu os vídeos, né, da água levando a casa da pessoa, as pessoas que moravam nas encostas, ali na beira mesmo dos rios, muito provavelmente essas pessoas não têm escritura desses imóveis. Muito provavelmente essas construções não estão regulares. Especialmente nas cidades do interior, nas cidades pequenas, as cidades mais pobres sem tanto recurso. E aí, qual é a implicância de tudo isso? E é sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu coloquei aqui 6 tópicos para passar com vocês sobre esse assunto. Por quê? Isso pode ajudar, quer dizer, não vai ser notícia boa, né? É triste ser uma pessoa que vai trazer mais notícia ruim para um momento como esse, mas é importante a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento. E é conhecimento técnico, é conhecimento que as pessoas não fazem ideia do tamanho da bucha que elas estão se enfiando se elas entrarem em situações como essa. E a gente vai passar por cada um desses tópicos juntos. Então já falei um pouquinho para vocês que nós estamos fazendo essa vaquinha para o Rio Grande do Sul, para auxiliar essas famílias no momento em que eles estiverem ali tendo que reconstruir as casas, né, mobiliar as casas novamente. Se você pode ajudar, o link tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário também. Sobre o DIF, esse é um seguro que está incluído nos contratos de financiamento imobiliário padrões, então, Caixa Econômica, Itaú, né, esses bancões que a gente está acostumado no Brasil, eles vão ter esse seguro embutido lá. Se você tinha um imóvel de construção regular, que foi afetado, que você perdeu muita coisa, que, enfim, né, a estrutura do imóvel foi abalada, você pode entrar em contato com o seu banco para ver como fazer o pedido, né, de reembolso, o pedido de reparação desse dano físico ao imóvel. Você tem esse direito, veja o seu contrato de financiamento. Com relação às construções irregulares, infelizmente isso é uma realidade no Brasil. Infelizmente, na região sul, isso é muito comum. Eu tenho clientes em Santa Catarina, eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, eu tenho clientes no Paraná com imóveis irregulares. Em São Paulo a gente também tem muito disso, especialmente nas periferias, nas áreas de mananciais. Por quê? São áreas, pessoal, que crescem sem planejamento. Então as pessoas vão chegando ali, né? Historicamente, as cidades, elas foram se desenvolvendo na beira dos rios, elas foram se desenvolvendo ao redor dos rios, por uma questão lógica, né? Uma questão de sobrevivência. Ali é muito mais fácil de você fazer a parte da agricultura, das pessoas crescerem, se desenvolverem. Então isso é normal. Porém, no mundo moderno atual, no Brasil atual, o que acontece? As pessoas, elas vão chegando nessas regiões e muitas vezes elas vão invadindo esses espaços, né? Ou então essas pessoas chegaram nessas regiões, invadiram esses espaços, construíram esses imóveis sem autorização, sem assinatura do engenheiro, sem projeto aprovado pela prefeitura, sem se preocupar se existia escritura desse imóvel ou não. Foram construindo essas casas e foram vendendo essas casas para outras pessoas e passando isso de geração para geração via contrato de gaveta, o famoso contrato de gaveta. E essa questão é uma questão tão profunda que é muito comum as pessoas acharem que porque elas têm um contrato de compra e venda, não, meu imóvel tá tudo certo, eu comprei por contrato de compra e venda, tá tudo bem. Que elas têm o imóvel e elas não têm o imóvel. A pessoa compra o imóvel via contrato de gaveta, acreditando que ela está comprando aquela propriedade, e numa situação como essa que a gente está assistindo, ela perde absolutamente tudo, inclusive
o direito de reivindicar esse imóvel. Eu vou explicar para vocês no detalhe. Para você entender o que é a propriedade, o direito à propriedade privada, você precisa entender a diferença entre propriedade e posse. Existe uma diferença entre propriedade e posse, proprietário e possuidor. Você pode ser o possuidor de um imóvel, você pode inclusive colher os frutos de um imóvel. Exemplo, você foi lá, herdou do seu pai uma casinha e aí você demoliu essa casinha, construiu 6 kitnets e hoje você vive dos aluguéis daquelas kitnets. Porém, esse terreno foi comprado com um contrato de compra e venda, lá pelo seu avô. Seu avô comprou com um contrato de compra e venda, passou pro seu pai passou para você. Ninguém nunca transferiu esse imóvel. A única coisa que você tem na sua mão é o contrato de compra e venda que o seu avô fez. Isso é muito comum. Eu sei que parece maluquice, mas é muito, muito, muito comum. Tá? E a pessoa, ela acredita que pelo fato de existir aquele contrato de compra e venda, ela é dona daquele imóvel, mas na verdade ela não é. O Código Brasileiro, o Código Civil Brasileiro, que é a lei específica que trata do direito das pessoas e das coisas, ele estabelece que o proprietário, ele tem o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar uma coisa. Então, eu sou proprietária de uma coisa, eu sou proprietária de um imóvel, um bem físico, um bem que existe, algo que está aqui, é físico, está no mundo físico, certo? Eu sou proprietária desse bem. Como eu posso fazer com que todo mundo saiba que eu sou proprietária desse bem? Para que todas as pessoas saibam e o meu direito à propriedade esteja garantido, a gente precisa fazer um negócio chamado escritura pública. E essa escritura pública de compra e venda, ela precisa ser registrada na matrícula do imóvel. Então, assim como você, João, eu, Daniele, nasci, quando você nasceu, você recebeu uma certidão de nascimento, o seu nascimento foi registrado em um cartório para que o Brasil inteiro tomasse conhecimento de que a partir de 16 de maio de 1990, Daniele nasceu. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado no dia do meu aniversário. Hoje eu completo 34 anos. Então, 34 anos atrás, quando meu pai foi lá no cartório me registrar, ele foi lá e disse: moço, minha filha tá aqui, ó, Daniele, nasceu no dia tal, Hospital Oswaldo Cruz, lá na 23 de maio, tá? E tá aí, bonitinha, fofinha, 53 centímetros, 3,9 kg. O que aconteceu? O registro do meu nascimento fez com que eu existisse para a sociedade. O registro do contrato de compra e venda realizado entre o seu avô e o Joãozinho, Manezinho lá, o português que vendeu para ele aquela terra, precisa ser registrado na matrícula daquela casa, na certidão de nascimento daquele imóvel. Então, o contrato que você fez de gaveta, o contrato que o seu avô fez de gaveta, ele não te protege, ele não te dá o direito à propriedade. Porque a lei estabelece que para ter o direito e exercer todos os direitos do proprietário, você precisa ter registrado a escritura de compra e venda na matrícula desse imóvel. E o que acontece quando a gente não faz essa parte? Quando a gente simplesmente assina um contrato de compra e venda lá com o seu Zé da esquina e fica com aquilo ali. Você pode possuir o imóvel. Você pode até vender esse imóvel de maneira irregular, porque essa venda ela é irregular. Você pode, inclusive, demolir esse imóvel, construir outro, construir 6 kitnets e alugar, que isso vai continuar sendo irregular. E se um dia você quiser usar esse patrimônio, se você tiver alguém que herde esse patrimônio de você, essa pessoa não vai conseguir fazer absolutamente nada. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada dentro da sociedade civil se você não tiver feito o registro desse contrato de compra e venda. Na verdade, transformado esse contrato de compra e venda particular em uma escritura pública de compra e venda, e essa escritura pública ter sido registrada na matrícula do imóvel. Então, o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora é um problema cuja extensão ela é inimaginável, porque muitas pessoas que tiveram a casa levada, e você vê isso nos vídeos claramente, as pessoas que estão indo agora nas cidades onde a água começou a baixar, tem lugares que não tem mais casa, ficou só os restos, as madeiras, enfim, só a base ali da casa, o resto foi embora. Se essas pessoas não tiverem a escritura, a matrícula desse imóvel no nome delas, mostrando que elas compraram aquele pedaço de terra, essas pessoas não vão poder reivindicar
essa terra. E mais, por serem áreas de risco, o poder público pode muito bem proibir que novas construções sejam feitas ali. Se você tem a escritura daquela terra, se você tem a matrícula do imóvel, o seu nome na matrícula daquele imóvel, aquele pedaço de terra dizendo que é seu, você pelo menos pode brigar pelo direito de ser desapropriado. Então o poder público vem aqui e diz, olha só, aqui não vai ter mais construção, nós vamos desapropriar essas pessoas. O que é a desapropriação? É quando o poder público, por motivos de força maior, de interesse coletivo, enfim, vai ter uma série de possibilidades, ele vem e te tira o direito à propriedade. Porém, para isso ele vai te pagar. Então ele vai falar, seu Zé, aqui onde a sua casa ficava, nós não vamos mais construir nada, porque é muito perigoso. Vai alagar de novo, as pessoas vão sofrer novamente. Então a gente não vai permitir que subam casas aqui, ok? Ok. Para o senhor começar a sua vida em outro lugar, para o senhor, para te indenizar o fato de que o senhor vai perder o seu direito à propriedade, aqui o poder público vai te pagar 500 mil. É o valor venal da sua casa, é o valor de mercado que era da sua casa. Por esse terreno aqui nós vamos te pagar 500 mil. Maravilhoso. Se o Zé pega os 500 mil, segue a vida dele, vai comprar uma casa em outro lugar. Se ele estiver com o nome dele na matrícula do imóvel. E todas aquelas pessoas que compraram por contrato de gaveta. E todas aquelas pessoas que nem contrato de gaveta tinham. Que foram construindo, foram construindo, foram construindo. E aquelas pessoas que tinham a casa da mãe na frente, a casa do filho mais velho no fundo, o filho mais novo construiu um puxadinho em cima. Então, assim, a construção irregular, a irregularidade na relação do direito imobiliário, ela é um problema, gente, que a gente só se dá conta, na grande maioria das vezes, a gente só se dá conta quando a pessoa morre e você herda um bem todo embaraçado. A gente diz que é um bem, uma coisa embaraçada. A coisa está embaraçada, o bem está embaraçado. Por quê? Porque está irregular. Então, quando você muitas vezes recebe de herança aquele bem, e aí você pensa, putz, recebi a casa do meu avô, vou vender, vou trocar, vou vender aqui para comprar um lá, sei lá. Você não consegue fazer nada porque tá totalmente irregular, e regularizar imóveis custa bastante dinheiro, inclusive. Ou quando você tá numa situação horrorosa como essa, quando realmente uma tragédia acontece, né? E você perde tudo. Você perde tudo. Aquela costa de Balneário Camboriú, gente, aquilo ali é um show de horror de imóveis irregulares. Um show de horror. Tem advogado imobiliário ali ganhando rios de dinheiro. Porque as pessoas simplesmente foram comprando, construíram a Dubai brasileira, tudo errado, tudo irregular, tudo sem autorização, sem escritura, sem matrícula. Há uns 2, 3 anos atrás, eu cheguei a ver um imóvel para comprar em Floripa, na região sul da ilha, em Campeche. Estavam... Ali é uma área que eles estão começando a mexer, né? Eu não sei como é que tá hoje, faz um bom tempo que eu não vou a Floripa. Mas eu gosto muito da região, adoro Santa Catarina, moraria lá amanhã, se meu marido quisesse. Trocaria o Canadá por Santa Catarina amanhã, se meu marido quisesse. E aí a gente viu pra comprar um imóvel lá, eu até falei, poxa, é apartamento, né? É condomínio, então com certeza vai estar regularizado. E não está. Mesmo condomínios, eles constroem em terrenos irregulares que não estão registrados na prefeitura, muitas vezes não estão desmembrados, não tem matrícula para aquele imóvel, para aquele terreno, e eles estão construindo na esperança de que um dia vão regularizar tudo isso. E aí o cidadão vai lá, né? O cidadão que não tem conhecimento, que tem o sonho da casa própria, porque a casa própria é um sonho para todos nós. Então ele tem o sonho da casa própria, vai lá, compra aquele imóvel, achando, né, que tá fazendo um bom negócio, porque muitas vezes você vai comprar parcelado com a construtora, não vai envolver bancão, porque o banco, gente, ele não financia imóvel irregular. Então são imóveis, é aquele típico imóvel que o corretor fala assim, ah não, esse aqui não dá financiamento, mas você pode financiar com a construtora. Toma cuidado, toma muito cuidado. Por que que pode financiar com a construtora? Por que que não pode financiar com o banco? Por que que não dá direito a financiamento? O que tá escondido aqui que a gente não sabe? E ali tem muito, mesmo condomínios. Eles vão lá e constroem sem autorização. A pessoa vai, faz essa compra achando que tá fazendo um mega de um negócio. E se lá na frente ela passa por uma tragédia como essa, ela não tem como reivindicar. Porque reivindicar é um direito do proprietário.
e ela não é proprietária, ela é possuidora daquele imóvel. Qual é a diferença principal entre o possuidor e o proprietário? O possuidor, ele pode muitas vezes exercer um ou mais direitos da propriedade, mas ele não exerce todos. Por quê? Porque a propriedade dele não está registrada publicamente, não está registrada na matrícula, na certidão de nascimento daquela coisa, daquele imóvel. Então ele não é proprietário. Mesma coisa acontece quando você compra. Hoje uma cliente me mandou mensagem, entrou um caso pra mim aqui, de uma cliente mandando mensagem falando: Dani, eu vendi um apartamento lá não sei quando e foi um contrato assim de gaveta que a gente fez. Ele me deu uma entrada e assumiu as parcelas. Só que o financiamento não foi transferido para essa pessoa que estava comprando. O financiamento continuou no nome dela. Ela recebeu a entrada, o cara começou a morar, se mudou, recebeu a chave, se mudou, começou a pagar as parcelas e depois ele parou. Então a dívida da parcela tá no nome dela, a dívida de IPTU tá no nome dela, a dívida de condomínio tá no nome dela e o imóvel tá indo para leilão no nome dela todo protestado. Por causa disso, porque fez uma venda irregular. Não, porque a pessoa não tinha dinheiro, não tinha condição de ter o crédito aprovado, então a gente fez assim. Não, cara, você não faz isso. Você não vende as coisas assim, pelo amor de Deus. Não façam as coisas dessa forma, não façam negócios dessa forma. Porque no começo você pode achar que está fazendo um bom negócio, mas depois o buraco vai se abrir na sua frente e não vai ter o que fazer. Você vai gastar dinheiro com advogado, você vai. É o que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas compram um imóvel, elas pagam a corretagem do corretor, né, a taxa de corretagem, elas pagam as taxas de cartório, elas pagam tudo, elas pagam tudo. Elas pagam reforma, elas pagam móveis planejados, mas elas não querem pagar, às vezes, 1, 2% do valor para um advogado analisar para elas se aquilo que ela está fazendo é um bom negócio. E assim, tem uma série de outras questões que se envolvem na compra de um imóvel que a gente vai falar aqui em outros vídeos, mas nesse aqui especificamente eu quis trazer essa questão do contrato de compra e venda, porque quando eu me deparei com essa realidade, eu falei, gente, acabou para essas pessoas no Rio Grande do Sul. Elas não vão ter nada. Elas não vão ter como reivindicar. Elas não vão ter como dizer, então, eu tinha uma casa aqui. Tá, cadê a prova? Não, eu tinha. Não, mas tá, mas cadê a prova? Cadê os documentos? Não. E aí, Dani, tudo bem. Como é que a gente pode fazer para regularizar essa situação? O que dá para ser feito? Né? O que a gente costuma fazer nessas situações? Eu coloquei isso como último ponto para tratar aqui com vocês, para ver se eu consigo te ajudar, te dar uma luz aí. É claro, gente, que cada caso é um caso, cada caso vai exigir uma análise da documentação, da situação, para que a gente possa dar um parecer jurídico, técnico, né, de advogado. Eu não estou aqui dando conselho jurídico para ninguém, tá? Estou aqui falando informações de maneira geral, mas cada caso é um caso, a gente precisa avaliar cada caso, tá? Se você tem um problema como esse, precisa de ajuda, você tem o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, só você mandar uma mensagem e eu posso conversar com você, a gente vê como eu posso te ajudar, se é possível te ajudar, tá? Mas cada caso é um caso. E outra, precisa ser analisado documentos, né? A gente precisa ver a situação, como é que tá de fato, para poder emitir um parecer. Mas no geral, se você comprou um imóvel cuja a irregularidade, né, ela está na terra. Como assim, Dani? Aquela terra, aquela região, ela não tem a infraestrutura necessária. Isso acontece muito em Santa Catarina. A pessoa vai lá, pega aquelas praias maravilhosas, começam a criar comunidades ali, muitas vezes não tem infraestrutura básica de saneamento básico, não tem asfalto, é rua de terra, e as pessoas vão se acomodando ali, vão construindo. Essa região, ela muito provavelmente nem existe para a prefeitura. Ela não tem loteamento registrado, ela não tem matrícula de imóvel, muitas vezes não tem a infraestrutura básica. E aí, o que a gente tem que fazer nesses casos? Nesses casos, você vai procurar a prefeitura da sua cidade, você vai procurar um departamento chamado REURB, R-E-U-R-B. O REURB é o departamento que deve trabalhar junto com as prefeituras para a regularização dos imóveis nessas áreas. Vai ter áreas, pessoal, que não vai ter como regularizar, especialmente áreas de risco, ribanceira, encostas. Tem lugar, eu sinto muito te falar isso, mas tem lugar que não vai ter
como você regularizar. Petrópolis, por exemplo, é uma região que tem muito desses problemas, porque as pessoas vão construindo sem se preocupar com o planejamento, né? E aí não tem nem reurb que dê jeito. Mas em muitas cidades, e eu conversei com alguns clientes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que já me falaram que está acontecendo, em algumas regiões eles já estão com o projeto em andamento para regularizar. Então, em alguns casos, o projeto vai demandar infraestrutura básica, saneamento básico, água encanada, esgoto, asfalto, né, iluminação, energia elétrica, enfim, tudo isso. Então vai precisar, eles já têm esses projetos. Você precisa ir até a prefeitura resolver isso. Você precisa dar entrada lá no seu protocolo, fazer pedido para você regularizar o seu pedaço de terra. Dani, eu já moro numa área onde tá tudo certo, a gente tem infraestrutura, tudo. Por exemplo, a região do Grajaú, do Capão Redondo, né, que são regiões periféricas em São Paulo, onde isso é muito visível, lá a estrutura já tá muito avançada, né? Eles têm tudo, eles têm asfalto, eles têm energia elétrica, tem esgoto, tem tudo, porém a terra ainda não foi regularizada. Nesses casos, quando a gente já tem a infraestrutura, a gente não precisa que a prefeitura entre, a gente já tem o loteamento, por exemplo, fica um pouco mais fácil, a gente consegue muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente consegue regularizar via uso capião. O uso capião é a medida jurídica que a gente vai fazer para que você se torne dono daquela terra pelo tempo de ocupação que você tem ali. Então, o tempo que você está ali pagando conta de luz, pagando IPTU, se tiver IPTU, que você está construindo, que você está fazendo benfeitorias, que você está, enfim, reformando, né? Que você está habitando aquele imóvel. A gente consegue, por esse tempo de posse, pelo tempo da ocupação daquele imóvel, a gente consegue regularizar essa propriedade via uso capião. Então, você não vai ter um contrato de compra e venda, uma escritura de compra e venda, você vai ter uma sentença judicial afirmando que você é de fato o dono daquele terreno, daquele imóvel, e aí no final você vai pegar essa sentença, você vai registrar na matrícula do imóvel e você vai constar como dono, tá? Então, nas regiões de São Paulo, onde nós já temos estrutura, porém os imóveis estão irregulares por conta de documentação simples, contrato de gaveta, contrato de compra e venda, enfim, a gente faz a regularização via uso capião. E aí é um pouco mais tranquilo. É um processo que leva aí de 2 a 3 anos para ser concluído. Ele é chatinho, tá? Mas a gente consegue fazer a regularização desses imóveis por uso capião na grande maioria das vezes. Um outro ponto também de irregularidade em imóveis é a questão de inventário. Então, muitas vezes a pessoa herdou aquele imóvel, né, do avô, do tio, do pai, ou o pai herdou do avô e nunca fizeram o inventário, nunca transferiram esse imóvel, ou até fizeram o inventário de um, mas não fizeram do outro, não pagaram as taxas que tinham que pagar. Então, nesses casos, você precisa procurar um advogado da sua confiança a entrar nesses processos e fazer toda essa regularização processual para que também, com uma sentença judicial, você consiga transferir esse imóvel ou parte desse imóvel para o seu nome. Nos casos de inventário, o que a gente mais tem de dificuldade, na grande maioria das vezes, é realmente ter um consenso dos herdeiros, né? Então, muitas vezes os herdeiros vão brigando, começam a brigar e arrasta aquela discussão por anos. Aí eles se separam, eles se casam, muitos morrem no meio do caminho. Eu tô com um inventário, por exemplo, que entrou aqui no escritório pra mim nos últimos 10 dias, eu acho. Um inventário enorme, gigantesco, um monte de coisa aconteceu nesse inventário, inventário de mais de milhões, mas vários herdeiros já morreram no meio do caminho. O inventário se arrastou por tanto tempo que várias pessoas já morreram no meio desse caminho. E aí a gente teve que fazer inventário de um, inventário do outro, inventário do outro, inventário do outro, para chegar no herdeiro que tá vivo, pra gente conseguir regularizar isso. Então, se você tem um imóvel irregular por questões de inventário, você precisa procurar um advogado que possa te auxiliar nesse sentido, para que você entre nesses processos, faça essa regularização, tenha essa sentença e no final consiga registrar essa sentença na matrícula do imóvel. É muito triste a gente ter que ser a pessoa que vai trazer a notícia ruim, né? Eu queria trazer mais notícias boas. Eu acho que sim, muitas pessoas no Sul, pela questão da extensão do dano, vão conseguir até se beneficiar do DIF, mas realmente as pessoas que estavam ali em região de encostas, em regiões de construções irregulares, a situação delas vai ser muito mais difícil de resolver. Se você está com uma pendência dessa na sua vida, se você tem um imóvel embaraçado, se você tem um imóvel que está enrolado, se você está pensando em comprar um imóvel via contrato de gaveta, já te adianto, não compre.
Não compre esse imóvel, pelo amor de Deus, você vai ter dor de cabeça. Eu não deveria falar isso, né? Eu deveria deixar você comprar, porque daí você vai ter dor de cabeça e vai procurar do mesmo jeito. Mas o nosso trabalho aqui não é esse. Nosso trabalho é trazer informação pra vocês, tentar auxiliar com conhecimento jurídico, porque realmente, gente, na prática, o que a gente vê são pessoas inocentes, não são pessoas que compraram na má intenção de fazer coisa errada, de tirar vantagem. Na grande maioria das vezes são pessoas simples, que tinham o sonho da casa própria, de ter um teto, de poder criar os filhos, de ter um lugar para chamar de seu, e elas acabam fazendo as coisas dessa maneira por falta de informação e muitas vezes se deparam com tragédias, com situações que estão fora do nosso controle e acabam perdendo tudo que elas construíram, né? Imóveis onde elas investiram, muitas vezes elas reformaram, e você ter que lidar com uma situação como essa é realmente muito triste. Eu espero que esse vídeo ajude quem estiver assistindo. Se você conhecer alguém que está nessa situação, compartilhe essa informação com essa pessoa. Eu vou deixar mais uma vez o lembrete. O link para a vaquinha tá aqui no primeiro comentário desse vídeo, na descrição desse vídeo. Por favor, ajude. Se você ainda não pôde ajudar, ajude agora. Eles precisam da nossa força, eles precisam da nossa colaboração e a gente se vê no próximo vídeo.